A linguagem C é uma linguagem que revolucionou a programação. Nesse vídeo vou falar sobre essa linguagem bastante importante em 2 minutinhos. Olá pessoal, tudo bem? A linguagem C é uma das linguagens mais importantes na história da programação, pois influenciou várias linguagens e muitos interpretadores e compiladores de linguagens, ferramentas como Git, bases de dados como MySQL e sistemas operacionais como Windows, Linux e Mac são escritos em C. Ela foi criada em 1972. Ou seja, nesse ano ela completa 50 anos de existência e foi criada por Dennis Ritchie na empresa Bell Labs para o desenvolvimento do sistema operacional Unix, que inicialmente tinha sido escrita em Assembly. A linguagem C é uma linguagem de alto nível e é compilada diretamente para código de máquina, e o compilador precisa de ser feito de acordo com cada sistema operacional. A gente considera a linguagem C como uma linguagem de médio nível, pois embora não seja, dá para fazer coisas de baixo nível, como controle de memória. Para rodar um programa em C é necessário criar uma função main que retorna um número inteiro. Se retornar 0 é porque o programa rodou com sucesso, e se retornar 1 é porque aconteceu algum erro. A linguagem C é de tipagem estática e é fraca, pois a variável pode alterar de forma inesperada. Uma coisa interessante a ser falada é que a linguagem não possui a variável string em si. Para chegar a esse objetivo é necessário criar um array de caracteres. A função que printa uma mensagem é o printf, e para printar um valor de uma variável é necessário colocar a porcentagem e a inicial do tipo da variável no lugar do valor. E caso seja necessário referenciar um endereço de uma variável, tem que se colocar o E comercial. A extensão do ficheiro principal é .c, porém pode ser usada a extensão .h, que é um ficheiro de biblioteca, com funções e estruturas que vão ser usadas no ficheiro principal. Na linguagem C não existem valores pré-definidos, e se não se colocar nenhum valor à variável a declarar, terá um valor de algum lixo que estava na memória de uma variável antiga com esse endereço. A linguagem C não é orientada a objetos, mas se consegue criar tipos de dados complexos usando estruturas onde podem ser colocadas variáveis, porém não podem ser colocadas funções. A linguagem C suporta ponteiros, que são variáveis que podem armazenar as referências de outras variáveis, e possui 3 tipos de gerenciamento de memória: a estática, que aloca espaço para a variável em tempo de compilação; a automática, que aloca espaço para uma variável temporariamente em tempo de execução e libera quando o escopo da variável fecha; e a dinâmica, que é o próprio programador a gerenciar a memória com o seu código. Mas esse tipo de gerenciamento é muito importante. Por exemplo, muitas vezes o programador não sabe quanto espaço vai ser preciso ao declarar um array, então é melhor gerenciar a memória dinamicamente em vez de criar um array que tenha mais espaço que o necessário ou menos espaço, originando um erro de execução. É usada a função malloc para alocar memória, passando como argumento o número de bytes que precisa ocupar, retornando a referência na memória, e free para liberar a memória alocada. Antes de terminar o vídeo, eu agora tenho um servidor no Discord, então para quem quiser conversar ou fazer uma pergunta de forma mais chegada, que entre lá. É claro que se o servidor ficar muito cheio, não prometo responder a todo mundo, mas ainda assim acredito que seja a melhor forma para criar uma comunidade em comparação com os comentários do YouTube. E é verdade, a minha irmã é a moderadora do servidor, então se eu ouvir a minha irmã reclamar de algo, é melhor não olharem para trás, porque eu vou puxar a vossa perna. Mas pronto, like, inscrevam-se, blá blá blá, e até o próximo vídeo. Bye!